Conversas difíceis são incômodas, porém extremamente necessárias. Mais um terapia na cozinha. E se vocês escutarem algum barulhinho, é porque eu tô com a minha assistente aqui, né? Minha nenenzinha, então vocês já sabem o que que é. Então hoje eu queria falar com vocês sobre conversas difíceis, porém necessárias. Você percebeu, assim, como a gente tem dificuldade de ter conversas difíceis? Como a gente tem dificuldade de se impor, de falar os nossos limites, de dizer até aqui eu não gosto ou até aqui eu concordo. Vou dar um exemplo. Em relacionamento, como a gente tem dificuldade de dizer, olha, eu não concordo com isso, não concordo, principalmente no início, né? Toda vez que a gente está muito envolvida sentimentalmente, toda vez que a gente está muito envolvida fisicamente, a gente começa a ter uma dificuldade absurda de dizer não. Eu acredito que isso também tem muito a ver com a maneira como nós somos criados. E de maneira inconsciente a gente aprende que falar que não gostou de algo ou dizer que não está confortável com aquilo pode parecer falta de educação. Já percebeu como uma criança, vamos supor, ganhou um presente, né, no dia do aniversário. A criança odeia roupa. E aí a criança ganhou, sei lá, um par de meia. E a criança faz uma cara feia, muitas vezes o pai e a mãe vai repreender. E vai falar, olha, não, agradece. E aí a criança, ela vai lá e agradece o presente. Normal. É um presente, né? Então ela não diz a opinião dela sobre aquilo que ela não gostou. Então, de forma inconsciente, a gente meio que vai aprendendo que impor ou de falar aquilo que a gente gosta ou aquilo que a gente não gosta pode ser visto como grosseria ou falta de educação. E aí a gente cresce. E isso fica marcado no nosso inconsciente. A gente acaba meio que aprendendo isso, que é errado, ou que é grosseria, ou medo de perder, faz com que a gente acabe tendo esse tipo de comportamento. Porém, as conversas difíceis são elas que vão definir, modificar, limitar e até mesmo melhorar relacionamentos que você possa estar vivendo. Você saber falar do que você gosta, você saber expressar que está desconfortável com algum comportamento do outro, você faz com que o outro perceba, né, que aquilo ali está te desagradando. Obviamente que a gente não tem controle sobre a reação do outro. A gente não tem controle sobre como o outro vai receber esse seu posicionamento. E esse que talvez é o nosso medo, é como a gente não tem controle sobre isso, a gente acaba tendo muito receio de falar, a gente acaba tendo muito receio de se comunicar. Porém, conversas difíceis sempre vão ser necessárias, principalmente para a gente que é pai e mãe. A gente precisa criar o hábito de ter conversas difíceis com os nossos filhos, porque se a gente não sabe, como é que a gente vai ensinar? E aí a gente cria mais uma geração que tem problemas em se comunicar. E aí a gente cria cada vez mais relações conturbadas, relações complicadas, porque eu não disse sobre como eu me sinto, eu não disse como é que eu fico em ambientes desconfortáveis, né? A gente empurra até com a barriga. Eu não tô dizendo aqui pra pessoa ser a sincerona, sabe? Aquela pessoa que, não, porque eu sou muito sincera, eu não tenho trava na língua. E aí a pessoa acha que pode falar o que quer e bem entende. Não é isso. Eu tô falando sobre você, dentro de uma relação, saber se comunicar sobre como algo não está de acordo com o que você quer. Sem você ter medo, porque também é algo que a gente não controla, mas é você sustentando o desconforto dessa conversa. Porque é muito sobre isso. É que a gente também não pode ficar impondo ou falando como se fosse uma verdade absoluta. Mas é sobre sustentar esse desconforto de falar sobre aquilo que você sente. Preciso sustentar esse desconforto para eu poder estar numa relação saudável ao ponto de eu conseguir dizer, olha, isso aqui não é legal, isso daqui não tá bom, isso daqui me incomoda. Como que a gente pode chegar num consenso? Como é que a gente pode modificar isso? Por quê? Tanto para você ouvir, obviamente, porque a gente está falando sobre uma conversa
difícil, a gente está dizendo que é um ouvir e um falar. Se você consegue sustentar isso, você consegue ter uma relação boa. Se você consegue fazer e proporcionar um ambiente confortável a esse ponto, você cria até mesmo para os seus filhos falarem. E eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando, né, sobre como é importante a gente ter esse tipo de ambiente para conversar com os nossos filhos. E nos relacionamentos também, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de conversar com o próprio parceiro. E como é que eu posso saber se o meu relacionamento é saudável ou não? É se existe esse ambiente de ouvir, se expressar e se comunicar. Conversas difíceis são incômodas, porém extremamente necessárias. Você tem facilidade para ter conversas difíceis? Me diz como é que foi esse processo. Se puder comunicar aqui, me diz como é que foi esse processo. E se você não consegue ter, pode ser sincero, me diz qual é a sua maior barreira. É se expressar ou é ouvir? Porque muitas vezes o problema das conversas difíceis não é o falar, é o ouvir o outro. E aí, se você quiser, curte e compartilha esse vídeo, tá? Com alguém que você acha que precisa ouvir. E curte a nossa página.